Pessoal, eu vou acionar a nossa reportagem agora, o Bruno Pinheiro, porque o número de queimadas no Brasil atingiu o maior nível em 20 anos. A gente teve acesso a um relatório exclusivo e o Bruno está lá em Mato Grosso, né, Bruno? Vai trazer os detalhes para a gente agora. Conta aí onde você está e como está a situação. Bem-vindo. Ótima tarde a você, Evandro, a quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. Eu estou em Alta Floresta, região norte do estado de Mato Grosso, e esse número chama a atenção, é um levantamento feito através do Observatório da Oposição, e a gente já tem esses números, inclusive, aqui numa arte que a nossa equipe acabou editando, e vamos dar uma olhada, olhando os nomes, na verdade, os últimos governos. A gente vê, começando lá em 1998 e chegando agora em 2024, atingindo cerca de 27.914. São os pontos de queimadas, na verdade. Isso é um número muito alto comparando com outros anos e outras atuações entre os meses de janeiro e o mês de maio. Esse número tem chamado a atenção na área do Pantanal, não só no Pantanal aqui do Mato Grosso, mas na região no Mato Grosso do Sul. Lá sim tem sido a maior concentração de incêndios, e aí justamente essa atuação. E de fato a gente observa que esse relatório, ele nos apresenta um investimento, inclusive, Evandro, que foi utilizado um recurso muito maior, mas que ainda assim esse número de incêndio, o número de queimada acaba aumentando, que já é, olhando em 2024, um aumento de 94% da área de queimada, quando comparado à mesma época do ano anterior. Uma área extensa. E aí existe, de fato, uma articulação, uma força-tarefa. Tanto que na capital federal, no Palácio do Planalto, foi instalado uma sala de situação. Reunião já aconteceu ontem. Outros estados seguem da mesma forma e esse número vem aumentando. Estamos enfrentando uma seca severa, tanto no Mato Grosso do Sul quanto aqui no Mato Grosso também, o que ainda vai elevar esse número que nós estamos já falando, que é um recorde em 20 anos, essa retomada novamente no número de incêndios e de criminosos. Eu estive hoje numa área aqui no município de Alta Floresta que recebe uma comitiva internacional, que veio justamente para analisar a floresta e para fazer alguns negócios, algumas compras e para tirar essa imagem do que se fala sobre a Amazônia também. E aí eu aproveitei e conversei com o comandante da Polícia Militar aqui na região de Alta Floresta, homens da Polícia Ambiental. De que forma que essa fiscalização está acontecendo justamente nesta região, sobre incêndios criminosos, não só aqui, mas em todo o estado, nesta região norte, e que é uma região de mata fechada. Vamos ver. Na nossa região, até o momento, nós não temos nenhum indicador, nenhum tipo de registro desse tipo de ocorrência, né? Mas pode acontecer. Então a gente sabe que nessa época do ano, época de queimadas, baixa umidade relativa do ar, e a gente está aposto aí diante das denúncias que chegam para a gente poder fazer as averiguações em loco, né? E garantir aí a preservação e a manutenção do meio ambiente aqui na nossa região. Sim. Evandro, só para a gente finalizar, esse documento, esse relatório foi elaborado através de um levantamento da oposição que uma vez na semana acaba divulgando essas informações, e com quem eu conversei tanto no Senado e na Câmara dos Deputados, eles acreditam que dificilmente, ainda que seja remanejado um orçamento para justamente combater esse tipo de crime, de incêndio, as queimadas, dificilmente o atual governo vai conseguir reduzir esse número que agora acaba alcançando esse recorde dos últimos 20 anos. Então, todo cuidado é pouco neste momento e aguardar as ações do governo federal que serão anunciadas nos próximos dias. Evandro. Ô Bruno, rapidamente, conta pra gente como é que tá o dia aí hoje. Muito calor? Está muito quente, quase 40 graus, na verdade, aqui oscilando entre uma hora e outra. Estou numa região que é no centro da cidade, mas fiquei o dia inteiro numa região de mata, justamente acompanhando essas ações. Algumas áreas de difícil acesso, que só chega com uma embarcação, na verdade. E aqui, por conta também de ser uma região de mata, muito fechado, muito calor, e está sem chover, enfrentando uma seca muito severa este ano, o que afeta inclusive o setor do agronegócio. Evandro.
Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Bom trabalho para você. Um recorde, então, aí, né, dentro de 2 décadas. E eu quero saber de vocês qual que é a pressão sobre o governo Lula, justamente por conta da pauta ambiental, que é muito presente, pelo menos nas propostas que foram feitas pela gestão 3 do presidente da República, Fábio Piperno. O que está acontecendo que, na prática, esses combates não estariam acontecendo? Bom, tem uma série de razões. O fato é que, nessa questão das queimadas, o governo não consegue, por exemplo, o mesmo êxito que tem na questão do desmatamento da Amazônia. Caiu muito. Do Cerrado. O Cerrado então, aumentou. O Cerrado aumentou ano passado e agora está caindo já bastante. Por quê? Porque há políticas voltadas a isso. Só que agora aparece essa questão das queimadas. O governador do Amazonas, numa entrevista dele ontem, ele disse que está esperando um cenário muito ruim. Inclusive, ele reivindica o uso de recursos do Fundo Amazônia para tentar debelar isso. Por quê? Porque precisa contratar gente, precisa de equipes para enfrentar esse tipo de ocorrência, porque essas ocorrências elas têm 2 razões básicas. A seca, estiagem, isso Sim. é uma variável mais difícil de controlar, e a ação criminosa. Sim. A ação criminosa... E no caso da seca da estiagem também, de alguma forma, com atuação humana, né? Ou de alguém que foi queimar alguma coisa e não tomou Sim. o devido cuidado, regiões próximas dessas áreas que precisam também ser orientadas, que é preciso haver uma campanha junto a essas propriedades rurais. Muitas vezes também isso não acontece da maneira como deveria, até por conta de alguns locais que são de difícil acesso, mas normalmente os bombeiros falam que tem uma ação humana, né? Dificilmente do nada veio lá do clima, a não ser que caia um raio e um incêndio comece, mas na maioria das vezes algum tipo de ação humana, seja consciente ou não, ela é necessária para que o incêndio possa começar. Claro, e a partir do momento que começou, alguém tem que ir lá acabar com o foco do incêndio. Para isso, você tem que ter investimento. Então, é preciso de investimento e de ação integrada também com os governos estaduais. Os governos estaduais não podem se limitar a cruzar os braços e ficar lá assistindo. Agora, o governo federal tem que arrumar recursos para enfrentar esse problema que é muito sério. Ô Zé Maria, você acha que o Ministério do Meio Ambiente está fazendo a sua parte em relação a esse controle? O governo federal está se comunicando da maneira correta também para dizer as possíveis medidas que está tomando? O que você acha? O setor de fiscalização até entrou em greve, né? Está com dificuldades ali de trabalho e tudo mais, apesar do discurso inicial do próprio governo e da ministra Marina Silva. Essa questão da defesa do meio ambiente para o Partido dos Trabalhadores, isso aí é uma defesa histórica, está no programa de governo do PT, está no programa do próprio partido político, então é muito próximo. Só que houve ali um exagero nas críticas ao governo anterior e isso prejudicou e muito a imagem do Brasil no exterior e concorreu até para atrapalhar a venda de produtos brasileiros no exterior. Houve momentos em que nas prateleiras dos supermercados da Europa, as pessoas recusavam produto brasileiro que de melhor qualidade, um preço menor, exatamente nesse discurso de que estaríamos aqui colocando fogo na floresta amazônica para criar boi ou plantar soja. Isso não é realidade, isso não é verdade. O Brasil, com a área plantada, pode aumentar ainda muito a produção de alimentos. Essa é a realidade. Não precisa de desmatar a região amazônica. Os desmatamentos e queimadas criminosas, elas, na verdade, são ações de grileiros que tentam ampliar ali terras para vender depois. Acho que existe, sim, um processo natural de queimadas, existe trato cultural que usa queimadas e uma ou outra foge do controle. São queimadas que precisam de autorização, como trato cultural, e numa determinada época do ano. Mas existem também incêndios espontâneos, existem. Aqui na região do Distrito Federal, nós temos uma savana brasileira, né? O Cerrado brasileiro, que é uma área que tem uma vegetação rasteira, mas que é uma floresta, com esta característica. Não existe essa floresta, existe. É um tipo de savana, né? Essa região aqui do Cerrado brasileiro. Uhum. E por aqui existe muito incêndio, muito. A região do Distrito Federal, né? Então, o errado aí é o discurso que plantaram lá atrás e que agora eles têm que provar que são melhores guardiãs da natureza. Uhum. E não são. Isso aí está comprovado.
O que você acha, Gani? Perfeito, Zé. Perfeito. A sua análise ia falar exatamente isso. O problema é que o governo demonizou o governo passado, dizendo que eles não cuidavam ali do meio ambiente, estão deixando muito a desejar nesse governo. 43% de aumento em 2023 de áreas de desmatamento no Cerrado. Esse ano já equivale à cidade de São Paulo, pelo que eu pesquisei aqui, da ONG Clima Info, o que já foi desmatado no Cerrado, e o aumento das queimadas, que também chama atenção. Então, está deixando a desejar tanto nas queimadas quanto também no desmatamento. E fez uma propaganda de que iria melhorar a parte ambiental e não entrega. E aí, é claro, quando você tem o telhado de vidro, porque você fez duras críticas ao governo anterior, evidentemente você vai ser muito mais cobrado por isso. Quer acrescentar algo? Não, entregou, por exemplo. O quê? Enfim, na Amazônia, o desmatamento diminuiu mais radicalmente e esse ano, de fato, o Cerrado aumentou ano passado, está caindo agora. Por quê? Porque as políticas começam a dar resultado. Está caindo em relação ao ritmo do ano passado, mas já teve muito desmatamento também no Cerrado. Você pegar aqui, os 3 primeiros meses do ano, eu pesquisei, vale a cidade de São Paulo. Que o ano passado foi absurdo. O ano passado, os anteriores, então tá... Enfim, é uma política que... Aí que tá o negócio. Estava tudo desmantelado, agora demora mais para remontar, né? Isso também é um problema.